Então vamos lá, gente. Iniciando, eu coloquei como sendo aula 1, porque é a primeira aula que vocês estão tendo comigo nessa disciplina, tá certo? Então, para iniciarmos, vamos falar hoje sobre aparelho reprodutor masculino, tá certo? Vocês já viram a aula de aparelho reprodutor feminino, e aí eu preciso que vocês sigam essa ordem de estudo, pelo menos a priori. Primeiro, estudem aparelho reprodutor masculino, nossa aula de hoje. Em segundo plano, vocês vão estudar aparelho reprodutor feminino, tá bom? E como eu falei para vocês, por que a disciplina é enfermagem em saúde na mulher? Por que nós precisamos ver aparelho reprodutor masculino? Para pelo menos fazer uma revisão, retomar aspectos anatômicos e fisiológicos, certo, do aparelho reprodutor masculino, tendo em vista que essa mulher, antes de engravidar, ela vai ter uma relação sexual com um homem, né? E aí esse homem, ao ejacular no canal vaginal, se essa mulher tiver num período de ovulação, se ela tiver num período fértil, digamos assim, vai ocorrer a fecundação e posteriormente, né, consequentemente, a gestação. Então a gente precisa entender direitinho como é que as coisas acontecem para fazer sim. A senhora vai ficar guiando esse plano de estudos? Vou ficar guiando para vocês o que é que vocês devem estudar primeiro, segundo, terceiro, e aí eu preciso da ajuda de vocês, do comprometimento e esforço de vocês para fazer isso tudo direitinho, para que consigam entender melhor a disciplina, tá certo? Então, gente, para falarmos, né, de aparelho reprodutor masculino, nós temos que ter em mente as coisas básicas, né, os elementos básicos que fazem parte, né, desse aparelho, né? E aí quando eu falo em elementos básicos, eu me refiro tanto a genitais externos. Lembrem-se, o que é externo é o que está por fora, exterior, e os genitais internos, os genitais que estão o quê? Por dentro, internamente. Tá certo? Então, os genitais externos, o que é que nós podemos, pensando na anatomia do aparelho reprodutor masculino, o que é que nós temos do lado de fora, né? O pênis, propriamente dito, tá certo? E a bolsa escrotal, tá certo? Isso quando a gente vê o aparelho reprodutor, as genitais masculinas, quando a gente olha por fora, o que é que a gente consegue visualizar? O pênis e a bolsa escrotal, que em algumas literaturas é chamada de saco escrotal, tá certo? Isso é o que nós vemos por fora. Quando nós vamos... Oi? Por que se chama escroto, hein? Eu sempre tive essa curiosidade. É uma nomenclatura anatômica mesmo, que foi definida há muito tempo e ficou como escroto, né? Mas aí tem várias outras nomenclaturas no popular, no informal, que o povo fala, né? Tipo, a bolsa escrotal. A maioria das pessoas chamam o quê? De saco. Mas aí a gente vai falar o termo técnico científico, né? Anatômico. Como disse, fulano é tão escroto, né? É verdade. Então, se a gente parar, para imaginar com o conhecimento de anatomia que a gente tem, além do que os nossos olhos conseguem enxergar externamente, o que é que nós temos internamente nesse aparelho reprodutor masculino, né? Os genitais internos. Os testículos, certo? Que ficam dentro da bolsa escrotal, tá certo? Que popularmente, não me levem a mal, né? Só para vocês entenderem melhor o que é que o povo chama testículo, chama de quê? De ovo. Pelo amor de Deus, gente, ovo é o que a galinha ou a codorna coloca, né? Mas essas são as nomenclaturas populares, informais, né? Mas a gente precisa aprender a nomenclatura científica, o termo técnico científico. Então, existem os testículos, que são órgãos pares, porque tem dois, né?
E esses testículos, eles ficam protegidos, eles ficam armazenados justamente pela bolsa escrotal, o saco, que o povo chama, né? E aí, bem pertinho desses testículos, nós temos duas estruturas, né? Porque se eu tenho 2 testículos, em cada testículo eu tenho uma estrutura chamada de epidídimo, certo? Isso a gente não consegue ver a olho nu, isso tá por dentro. Por isso que é um genital interno, tá certo? O que é que nós também temos de elementos internos, de genitais internos? Os canais deferentes não são diferentes, são deferentes mesmo, tá certo? E vesículas seminais, tá? Temos próstata e a uretra masculina, certo? E temos também o que nós chamamos de glândulas bulbo-uretrais, tá certo? Isso é só um apanhado geral, isso é só um resumo geral, bem breve, tá? E aí agora a gente vai ver cada estrutura dessa em específico e qual é a importância que ela tem, o porquê que ela existe, o porquê que ela faz parte do aparelho reprodutor masculino. É como eu sempre digo para vocês, tudo que existe na vida tem que ter uma utilidade ou um porquê. E aí, para a gente entender melhor o conteúdo, se a gente entender a utilidade e o porquê, fica bem mais fácil, né, de compreender todo o processo. Beleza? Aí, tudo bem, gente? Podemos seguir? Sim. Sim. Vamos em. Qualquer coisa, é só ligar o microfone, interromper e tirar a dúvida, tá certo? Então, Isso é música para os meus ouvidos. né? Então, vamos começando do começo, né? Como é que a gente começa do começo? Se estamos falando de aparelho reprodutor masculino, precisamos falar primeiramente, né, de genitais, externos, certo? O que é que nós vemos a olho nu, né? Por exemplo, se a gente vai dar um banho no leito num paciente, a gente vai precisar despí-lo, vai precisar tirar a roupinha dele. Se for um paciente do sexo masculino, o que é que a gente consegue ver na região da genitália dele, né? Externamente, a olho nu? Primeiro de tudo, bolsa escrotal, certo? Como vocês podem ver na imagem desse atlas de anatomia, tá bom? O que a gente consegue observar? De genitais externos, o pênis propriamente dito e essa bolsa escrotal, esse saco, né? E aí quando a gente para observar a posição anatômica dessa bolsa escrotal, o homem, ele não estando em ereção, o pênis dele não estando ereto, né, estando numa condição de flacidez, né, essa bolsa escrotal, ela vai estar literalmente localizada abaixo do pênis, certo? Na parte posterior do pênis, certo? E é literalmente um saco de pele, certo? É uma estrutura em forma de saco, por isso que muitas pessoas se referem à bolsa escrotal como sendo o saco, né? Sendo que de pele, a estrutura que forma essa bolsa, né? Esse saco é pele, certo? E a função, vejam aí, ó, nessa dissecção anatômica, que por dentro da bolsa escrotal tem o que nós chamamos de escroto, o ovinho, né? Popularmente chama, certo? Então, o escroto, cada ovinho que existe em cada bolsinha escrotal, é uma estrutura, gente, que é extremamente delicada, é extremamente sensível. Os meninos da turma podem confirmar que, por exemplo, quando joga bola, principalmente quando é pequeno, se leva uma bolada que vai nessa região, dizem que é uma dor
terrível, Vai no inferno. lancinante, né? Aquela coisa de você quase Meu enlouquecer, Satanás no mal. né? Então, assim, o escroto, o ovinho, é uma estrutura muito frágil, certo? É uma estrutura que precisa ser protegida, porque qualquer ação do meio externo, digamos assim, pode danificar, pode prejudicar. Então, o que a gente garante como proteção para esse escroto, né? Para essa estrutura escrotal, né? A questão da bolsa escrotal, esse saco de pele que está por fora desse escroto com a função principal de quê? De proteger. Não protege nada. Mas protege, Pedro, sabe? Ó, vou dizer um negócio a vocês. O homem, quando está com frio, pode prestar atenção que a bolsa escrotal, ela meio que encolhe, né? Quando ele tá tranquilo, quando a temperatura tá ok, essa bolsa escrotal, esse saco de pele fica um pouco mais flácido. Mas toma um banho gelado de manhã logo cedo e entra num quarto com ar-condicionado. Esse saco de pele, essa bolsa escrotal retrai, é como se encolhesse. E aí, isso acontece, não é simplesmente por acontecer, não. É um mecanismo do nosso corpo, do corpo de vocês, meninos, para proteger essa estrutura interna, esse genital interno que é o escroto. Por quê? Porque tudo na vida, gente, nem pode ser 8 nem 80. Então, vocês homens não podem ter os genitais externos submetidos a uma temperatura muito elevada e nem tampouco a uma temperatura que seja muito baixa, muito frio, porque pode danificar. Então, quando essa bolsa escrotal, quando esse saco de pele retrai, encolhe, é uma tentativa do corpo de vocês de trazer o escroto para mais perto da região abdominal. E aí, mais perto da região ventral, abdominal, vai estar mais quentinho. Então, é uma forma de proteger. Tá certo? Então, Eu acho por isso que chama de ovo. Porque é tipo uma galinha chocando, né? Depois. e outra, já que o ovo da galinha ou de codorna, se a gente não tiver cuidado, quebra, né? É bem sensível, né? Aí eu acho que por isso que também Exatamente. chama. Então, gente, as principais. Existe os porquês. Mulher. Então, as duas principais funções da bolsa escrotal: proteção física, né, de atrito, digamos assim. Imagine se vocês homens não tivessem esse saco de pele revestindo os testículos, né, os escrotos de vocês. Imagine vestir uma cueca, o tecido cisalhando e danificar. Então, precisa dessa proteção física, certo? E atua também como um mantenedor, ou seja, atua na manutenção da temperatura adequada. O que deve. Nem tão frio e nem tão quente. Pode prestar atenção que durante o dia, vocês meninos, que geralmente estão de calça jeans, né? O jeans é um tecido muito quente. Então, a região genital de vocês fica submetida a uma temperatura um pouco maior do que a temperatura ambiente. Pode prestar atenção quando vocês forem ao banheiro fazer xixi, eliminar a diurese, a bolsa escrotal de vocês está bem flácida. Os testículos de vocês estão bem baixos. Agora, se você é submetido a uma temperatura muito fria, como o exemplo que eu dei, a probabilidade é que esse saco de pele, é que essa bolsa escrotal, ela retraia, certo? Ela encolha, na tentativa de equilibrar a temperatura a qual esses testículos, esses escrotos estão sendo submetidos. Uma tentativa de aquecer um pouco mais, tá certo? Na vida não pode ser nem 8 nem 80. Beleza? Então aí, tudo bem? Podemos seguir? Pode ser, tudo tranquilo. Ok. E aí, gente, o que é que nós vemos também externo? Vai dar banho no paciente, viu?
na questão da bolsa escrotal deles, né, o saco de pele, né, e o que também vimos ao olho nu? O pênis, né, a estrutura peniana propriamente dita, né, e aí anatomicamente falando, esse pênis, ele é composto por 3 estruturas principais, certo? Veja na imagem aí do Atlas de Anatomia, a primeira seta que tem aponta para a glande. Glande, gente, é a estrutura que nós chamamos de cabeça do pênis, popularmente falando, tá certo? Então, a primeira estrutura peniana, anatomicamente falando, recebe o termo técnico-científico de glande, tá bom? Aí, depois da glande, existe o corpo do pênis, propriamente dito, que é a estrutura peniana que é cilíndrica, tá certo? E aí, essa estrutura cilíndrica, esse corpo do pênis, é recoberto por pele, né? Que é o que nós chamamos de prepúcio. Essa pele que recobre o corpo do pênis é chamada de prepúcio, tá certo? E aí eu chamo a atenção de vocês já dando um spoiler lá de saúde da criança e do adolescente. O quanto é importante que esse prepúcio ele consiga ser retraído de forma a expor totalmente a glande desse pênis. Porque senão, se não consegue retrair esse prepúcio todo de forma a expor a glande, a cabeça do pênis, provavelmente essa pessoa tenha fimose, certo? E aí as mães de meninos têm um papel fundamental de que quando vai dar o banho do filho, principalmente nos primeiros anos de vida, precisa ter bastante cuidado de retrair, com cuidado, né? Não vai retrair de uma vez que vai lesionar o pênis do bebê, né? Mas ir retraindo de pouquinho em pouquinho, fazendo esse movimento, esse exercício, para que vá despregando, digamos assim, desprendendo esse prepúcio que quando o bebê menino nasce, recobre toda a glande do pênis. Então, vocês, mães de meninos, precisam fazer esse exercíciozinho até como uma maneira de limpar, quando vai dar banho, né, no bebê e não gerar infecções, né? E aí, como uma maneira de ir conseguindo retrair para quando ele entrar na adolescência e posteriormente na fase adulta, essa glande peniana, essa cabeça do pênis, ela consiga ser completamente exposta, porque senão vai configurar uma situação, uma condição que nós damos o nome de fimose, tá certo? E aí... Mas, Silvinha? Oi? A fimose é dada porque a mãe não retrai a criança ou é fisiologicamente, é natural, sim? Só por causa disso? A mãe é a principal culpada. Porque anatomicamente, esse bebê menino, quando nasce, a glande dele nunca vai ser totalmente exposta, certo? Mas aí a mãe tem essa função de ir retraindo até mesmo para limpar, para lavar, para não ter o acúmulo de secreções, certo? E aí, se a mãe não faz isso, continua grudadinho. Aí precisa ir fazer cirurgia para descolar cirurgicamente e tornar possível a exposição dessa glande peniana, dessa cabeça do pênis. Mas essa pele, ela é colada ou ela é peniana? Ela vai crescer? Não, ela já existe, ela é coladinha ali. A ideia de ir fazendo a retraçãozinha é que vá tendo uma elasticidade maior, essa pelezinha, de forma a possibilitar que a cabeça do pênis, que é a glande peniana, seja exposta, né? Mas aí vocês meninas podem perceber depois, né, vendo o corpo de vocês, que esse prepúcio ele retrai, mas ele é grudado logo abaixo da coroa da glande. Quando eu falo em coroa da glande, eu não consigo apontar aqui com o mouse, porque senão para a gravação. A
procurou essa borninha mais saliente, certo? Uhum. Então, é muito importante a função da mãe nos primeiros meses de vida dessa criança, né? Fora que Eu existem... acho que tem mãe que não sabe disso, né? Oi? Não é orientada, não. É preciso orientar, né? Por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque como eu sempre digo, nós somos educadores em saúde, né? Então a gente tem a função, né, a responsabilidade de estar sempre orientando nossos pacientes, ou as pessoas que são responsáveis pelos nossos pacientes, né? E acreditem, existem homens já formados, né, anatomicamente, fisiologicamente falando, com mais de 25 anos, que ainda são portadores de condição de fimose, essa pelezinha grudada. E assim, se vocês pensarem no ato sexual propriamente dito, o que é que acontece? Quando ocorre a penetração, em vocês, homens, quando vocês penetram, o que é que acontece com o pênis? Esse prepúcio, ele vai e vem. Vai e vem. É tanto que, não só na penetração, mas a própria masturbação, propriamente dita, consiste no movimento de quê? De vai e vem do prepúcio. Certo? E acaba gerando prazer para o homem, certo? Aí você imagina um homem de mais de 20 anos, sei lá que idade, que tem a vida sexual ativa, que ainda tem esse prepúcio grudadinho, né? É portador de fimose. Então ele sente dor nas relações sexuais. E isso pode até lesionar o pênis dele, né? Porque no momento da penetração, do ato sexual, não tem como controlar o tanto que vai retrair ou não, certo? Então isso é bem importante, tá bom? E aí, gente, se a gente tivesse a possibilidade de retirar esse prepúcio, de retirar essa pelezinha que recobre o corpo do pênis, quando eu falo corpo do pênis é a estrutura cilíndrica propriamente dita. Se nós tivéssemos como retirar esse prepúcio, como mostra aí na imagem do Atlas de Anatomia, o que a gente encontraria, né? O que é que nós daríamos de cara? Que o corpo do pênis, ele é formado por duas estruturas diferentes, tá bom? Acompanha aí na imagem que existe uma estrutura chamada de corpo esponjoso, certo? Que é essa segunda setinha que está indicada aí na imagem do Atlas, certo? E o corpo esponjoso é como se fosse a estrutura literalmente central que está grudada, bem dizer, a glândula peniana, a cabeça do pênis. E aí, de forma a recobrir, certo? De forma a tentar encaixar, de forma a tentar abraçar esse corpo esponjoso, tem uma estrutura que nós chamamos de corpo cavernoso, tá certo? Silvia, por que você está falando isso? Porque é super importante para a gente entender como é que acontece fisiologicamente a ereção no homem, tá certo? Por dentro do corpo cavernoso e por dentro do corpo esponjoso existem vasos sanguíneos, tanto artérias quanto veias, tá certo? E aí, se a gente for descendo um pouco mais, né, no sentido da glândula para pubis, certo? Desse homem, a gente tem a estrutura que nós chamamos de raiz peniana, certo? Que é justamente o ponto de implantação, né? O ponto onde está grudado o corpo esponjoso, tá certo? Então, existem esses detalhes anatômicos, tá bom? Por que eu trago isso para vocês? Porque a disciplina de anatomia e fisiologia é muito curta. Deus me livre da anatomia e fisiologia no curso técnico, porque do jeito que eu sou detalhista, eu não ia terminar nunca. Então, eu sempre tento trazer esses detalhes de anatomia e fisiologia nas disciplinas de clínica médica, de saúde da mulher, saúde da criança, porque quanto mais a gente detalha, quanto mais aprofunda, mais conhecimento a gente tem, tá certo? E são os detalhes que fazem a diferença, tá bom?
Então aí tá tudo bem? A gente pode seguir? Sim ou não? Sim, tranquilo. Então vamos indo. E aí, gente, quando a gente ainda falando sobre o pênis, quando a gente fala sobre o pênis, ele é um órgão, é um genital externo. Lembre-se, é externo porque nós vemos, é olho nu. Ele tem uma dupla função, tá certo? Se vocês, meninos, pode ser mesmo as meninas, né? Que a gente tem namorado, essas coisas. A gente sabe que o pênis é favorável pra gente, mulher, porque é órgão de cópula, né? Pra penetrar, pra tananã, pra ter a relação sexual. Então tem a função sexual e reprodutiva, né? Pra fazer a penetração, seja vaginal, seja anal, tá? E também tem a função urinária. Olha, Pedro, não pode ouvir isso não, só Olha, e tem a função urinária. Para os homens, para os meninos, diga aí, é matar 2 coelhos com a cajadada só. É órgão que promove o prazer devido à função sexual de penetração que tem, né, ou de ser penetrado. E tem a função fisiológica, que é a função urinária. O homem precisa fazer xixi, né? Então, por que o pênis tem essa função sexual e reprodutiva? Sexual porque é o órgão de cópula. Quando eu falo em cópula, gente, quando eu falo em copular, quando eu falo em copulação, é o ato sexual, propriamente dito, o encaixe, certo? Tem função reprodutiva, porque os meninos, quando ejaculam, né, o popular que o pessoal fala gozar, né, é pelo pênis também. A ejaculação ocorre pelo pênis. Então, a ejaculação nada mais é do que o ato do corpo do homem, o ato fisiológico de externalizar células reprodutivas, que são os espermatozoides. E aí, a partir do momento que esse homem ejacula, que esse homem goza, ele põe para fora espermatozoides, e a função é o quê? Reprodução, disseminação da espécie, multiplicar os genes, certo? E a função urinária, né? O homem, diferente de nós mulheres, ele faz xixi pelo mesmo órgão. Eu acredito que vocês, na aula de aparelho reprodutor feminino, viram que a mulher faz xixi pela uretra. A nossa uretra de nós, mulheres, meninas, é só para xixi. E o canal vaginal é o que serve para o quê? Para a cópula, para a entrada, para o encaixe de quê? Do pênis, certo? Isso parece óbvio, mas algumas pessoas, gente, acham, né, principalmente os menos instruídos, algumas mulheres acham que o xixi, que a menstruação e que a copulação ocorre sempre por um mesmo canal, e não é. A nossa vagina, o canal vaginal, é órgão de cópula, certo? É onde adentra o pênis. Pela vagina também sai o que? A menstruação, o sangue da menstruação, e sai o bebê, quando a gente gesta e vai parir. Xixi é outra coisa. Vai ser lá pela uretra, tá certo? Então vejam que existem essas diferenças anatômicas entre o homem e a mulher. Pela uretra do homem sai tanto xixi quanto o quê? A ejaculação. Quanto o sêmen, tá certo? Já a nossa uretra é só para xixi. Beleza? Ok. E aí eu pergunto para vocês, fisiologicamente,
Lá na fisiologia, como é que vocês acham que ocorre a ereção do pênis? Tem umas histórias, eu acho engraçado, que o povo diz, menina, tava tendo uma relação tão selvagem, com tanta força, que quebrou o pênis. E o pênis é feito de osso, é? E o povo acha que quando tá ereto, por ficar bem duro, porque fica bem duro, né? Bem consistente, é osso, mas não é osso. Como que vocês acham que ocorre essa ereção do pênis? Pode, é Renan, é? É tu? Vai, fala. Fala, Renan. Cadê Renan? Renan tá dormindo. Pois ele devia acordar, né? Pra gente falar sobre essas coisas. Mas fale. Ela como? Não, você também. Venha. Fale. Como é? Sim. Só corpo cavernoso? Não, o corpo lá esponjoso, cavernoso, não sei se preenche de sangue. Os dois, né? Tanto o corpo esponjoso quanto o corpo cavernoso. Gente, lembrem-se que eu disse que nessas duas estruturas, tanto o corpo esponjoso quanto o corpo cavernoso, eles têm vasos sanguíneos. E quando eu me refiro a vasos sanguíneos, eu estou me referindo tanto à artéria quanto à veia. Se tem vasos sanguíneos lá, pode rolar o quê? Circulação sanguínea, não é verdade? Beleza. Essas estruturas se enchem de sangue. E se enchem de sangue por quê? Pelo prazer, o desejo. Isso mesmo. Gente, vamos conversar sobre isso. Famoso menino. Tem alguns homens que só em ouvir a voz da pessoa que ele gosta, da pessoa que ele ama, já fica bem excitado. Certo? Por quê? Porque isso mexe com o sistema nervoso central. Assim, não sei vocês, mas fisiologicamente não tem coisa melhor do que a gente, por exemplo, receber uma ligação de uma pessoa que a gente gosta, ouvir a voz, o contato, o abraço. Aquele abraço bem dado, não é só aquele abraço de agarrar e soltar, não. Aquele abraço que... Eu vou já falar com o Felipe aqui pra ver se ele vai ficar assim também com a minha voz. Aquele... Olha, aquele agressiva, aquele abraço que a pessoa dá na pessoa que ama e fica um tempinho mais abraçada. Se vocês prestarem atenção no mecanismo do abraço, gente, quando a gente abraça outra pessoa, fica coração com coração, Então imagine a gente abraçando aquela pessoa que a gente ama ou que tá muito afim. Vocês... Não, ainda não é por trás. Vocês homens. É um demônio. Vocês homens. Quando... Eu não posso fazer essas coisas, mas eu estou assim, totalmente quase. Está em abstinência, né, Jaque? Mas vamos lá. Férias é outra coisa. Que você... Não vou dizer aqui o que o povo fala, né? Fulano tá precisando de férias aí. Tá gravando a aula, viu? Eu não estou não. Escuta. Tá gravando. Então, gente... Então, o contato pele a pele, só o abraço, isso já pode ser um gatilho para o homem que ama uma mulher ou que está afim de uma mulher. O toque, o beijo,
né? Tudo isso mexe com o sistema nervoso da gente, né? Tem pessoas que só em tocar na mão da outra já acende o fogo, literalmente. E aí, é uma conexão, meu filho, é a química, é o modus operandi, como eu falo. Então isso age no sistema nervoso central. A liberação de hormônios, principalmente de serotonina, que é o hormônio do prazer, certo? E aí, minha gente, em se tratando de homem, deve ser muito triste nesse ponto ser homem, porque não tem como esconder. É verdade, Silvinha. Eu sempre pensei nisso, como é difícil, né? Olha, ele não tem como disfarçar, Jaque, e tipo assim, não é como nós, mulheres, por exemplo, a gente não precisa ter Que pode fingir tudo. Ele não pode. Tem esse macete, Não. Né? Esse jogo de cintura. Não tem, né? Ou se entrega, né? Tá realmente, como o povo diz, armado. O povo diz isso, né? Armado. Ou está em ereção. Tu conhece esse recado? Todo mundo conhece. Gente, não tem como ele fingir que gozou, que ejaculou sem ejacular. Porque nós mulheres vemos. Agora, a mulher tem como fingir que chegou ao orgasmo. É triste, mas é a verdade. Viu? Tem mesmo como fingir. Então, é exatamente como o Pedro falou, a questão da ereção do pênis. Vejam, nessa imagem aqui, desse atlas de anatomia, se a gente faz um corte transversal, essa primeira imagem, gente, na esquerda da tela de vocês, ocorre um corte que a gente chama de sagital, certo? Que é como se você pegasse uma estrutura e partisse no meio, de cima para baixo, tá certo? E aí, se a gente pega o corpo peniano, certo? E faz um corte transversal, certo? Vocês conseguem me ver? Fazendo o movimento? Sim, Pronto. sim. O corte sagital é assim, tá certo? Que é o primeiro corte que mostra aqui nessa figura. E aí, se eu pego uma lâmina, como mostra, como se fosse um vidrinho aqui na figura, e eu faço o corte assim da estrutura, é o corte anatômico que nós damos o nome de corte transversal, sagital, certo? Transversal. Depois de fazer esse corte numa peça anatômica, quando eu me refiro à peça anatômica, é o corpo mesmo, né? Que tem a questão da doação de corpo para estudos no laboratório de anatomia. Eu já disse a pai e a mãe que se eu morrer antes dele, pode doar meu corpo para fazer estudo. E aí, gente, quando a gente pega essa peça anatômica e faz esse corte transversal, a gente consegue visualizar a estrutura peniana justamente como mostra na segunda parte desse desenho, mais para o lado direito da tela de vocês. A gente consegue ver a estrutura cilíndrica cortada exatamente assim, certo? De forma o quê? Transversal. E quando a gente faz esse corte transversal e observa a estrutura peniana, o que é que nós conseguimos ver? Como se fosse meio que duas estruturas separadas, mas não chega a ser separada, que nós damos o nome de quê? De corpo cavernoso, certo? Que forma tipo um oitozinho, mas não fecha. Vocês conseguem acompanhar comigo? Que é a parte superior da figura, certo? E um pouquinho mais abaixo a gente tem tipo uma rodinha, um círculozinho menor, que é o que nós chamamos de corpo esponjoso, certo? Lembrem-se aqui, ó, dessa imagem anatômica, que quando nós retiramos o prepúcio do pênis, nós temos o corpo cavernoso, meio que abraçando, envolvendo o que? O corpo esponjoso, tá certo?
Aí imagina que a gente pega essa estrutura aqui e faz um corte transversal, uma secção transversal, certo? O que é que nós vamos visualizar? Justamente o quê? O corpo cavernoso e tentando envolver o quê? O corpo esponjoso. Conseguem acompanhar comigo? E aí, qual é a minha principal intenção? É mostrar essa figura para vocês. Que vocês percebam que existem estruturas venosas. Tem vasos sanguíneos aí, quando eu falo em estruturas angiológicas, estruturas sanguíneas, eu tenho tanto artérias, quanto eu tenho o quê? Veias. Na anatomia, na fisiologia, gente, na área da saúde, toda e qualquer imagem colorida, quando se refere a artérias, assume uma coloraçãozinha vermelha, o vaso é uma cor vermelha, e quando é veia, uma coloraçãozinha azul, tá certo? Nessa primeira imagem, gente, nós estamos vendo um pênis na condição de flacidez. Essa pessoa não está excitada, esse homem não está excitado e, portanto, não está com o pênis o que? Ereto. Então, está rolando sangue por essas estruturas? Tá, mas não em uma quantidade além do que é considerado normal. Mas imagine que esse homem recebeu um estímulo, ou a voz da namorada, da boy, sei lá, ou o toque, ou o beijo, ou aqueles cafungados no pé do pescoço, né? Que geralmente é o ponto fraco de todo mundo, né? Ou então aquela pegada diferente, assim, no cabelo, pela nuca da pessoa, enfim. Então esse homem se excitou, certo? O sistema nervoso central dele foi acionado para a questão do prazer, para a questão da excitação, e manda a mensagem para o pênis dele. E aí, como é que esse pênis reage? Enchendo-se de sangue. E aí, quando eu falo encher-se de sangue, a circulação sanguínea, o sangue que está passando tanto pelas artérias quanto pelas veias, que envolvem, né, que abarcam tanto o corpo esponjoso como o corpo cavernoso, passa a circular uma quantidade maior de sangue ali, sei lá, um chute, 10 vezes mais do que o natural. Então, essas estruturas, tanto o corpo esponjoso como o corpo cavernoso, vai ficar com uma quantidade, vai literalmente ficar encharcado de sangue. E aí, uma vez essas estruturas ficando cheias de sangue, o que é que acontece? A ereção peniana. Podem prestar atenção, a tanto as meninas quanto os meninos, né? Que quando tiver excitado, ou ouvir alguém excitado, se a luz estiver acesa, pode olhar que até mesmo por fora do pênis você consegue observar que as veias que estão por debaixo do prepúcio, elas ficam bem salientes, certo? Então, o pênis estando ereto, tá rolando muito sangue ali, certo? Beleza? Então, é assim que ocorre a ereção peniana, tá bom? Então, não é osso, não existe fratura, tá certo? Cuidado com o que vocês falam ou o que ouvem falar para corrigir, para ensinar o pessoal, tá bom? Até aí, tudo bem? Podemos seguir? Pode ser, pode. Oi. Silvinha, Oi? mas já que Pode ocorrer. E também pode ocorrer, gente, o que a gente chama de priapismo, tá? Em relações com penetração anal, o ideal é que não ocorra penetração sem camisinha, sem preservativo. Por quê? Porque a região anal, ela tem muitos micro-organismos, muitas bactérias, muito vírus. E aí, a penetração ocorrendo no anal de forma sem preservativo, sem contraceptivo de barreira,
o que é que pode acontecer? Na região anal sempre tem coliformes fecais. Quando vai para a região do reto, ocorre a penetração, né? Aí passa pelo ânus e aí já entra na ampola retal. Na região do reto sempre tem coliformes fecais, ou seja, resto de fezes, e aí tem muitos micro-organismos. Se essa pessoa que está penetrando não estiver com o preservativo, esses coliformes fecais podem adentrar pela uretra dele, né? E aí causar uma condição que a gente chama de priapismo. Essa pessoa vai continuar ereta, né? Quem está penetrando vai continuar ereto e é como se o corpo peniano sofresse uma dilatação maior, é como se inchasse dentro da ampola retal e não consegue tirar. Aí fica, como dizem popularmente, engatado. Aí tem que ir para o hospital engatado para retirar. Mas Silvinha, também tem os estimulantes que estimula que ele fique mais ereto do que o normal, mais inchado, digamos assim, do que o normal. Viagra, né? Existem produtos que estimulem, né? O famoso sex shop. O Viagra, como é o mecanismo de ação, de uma forma geral, desse fármaco, né? Estimular, propiciar uma circulação sanguínea mais intensa na região peniana. Mas aí o que é que acontece? Às vezes pode acontecer o que a gente chama de efeito rebote. Ao invés de estimular mais ainda a circulação na região peniana, pode causar o inverso. E aí essa pessoa não vai ficar ok para coisar, para ter a relação. Eu acho que também tem um aumento do fluxo sanguíneo, né? A frequência cardíaca. Sim, pessoas que são cardiopatas não podem. E aí às vezes pode causar o efeito prolongado. Sei lá, essa ereção era para durar de tantas horas, de tanta hora até tantas horas, e aí essa pessoa passa o dia todinho com a ereção. Diga aí. Tem que ter muito cuidado. Sim, pessoas cardiopatas não podem fazer o uso de Viagra. Isso, causa sim. Aí tu imagina uma pessoa que já tem o coração mais pra lá do que pra cá. É uma faca de dois gumes. Ruptura de aneurisma, AVE, certo? Então tem que ter bastante cuidado, tá bom? Vamos seguir. Aí eu pergunto pra vocês, pra todo mundo, tanto os meninos quanto pras meninas. Geralmente um homem, depois do ato sexual, né, depois de transar, ele geralmente sempre sente vontade de fazer xixi logo após. Aí por que isso acontece? Já perceberam isso? Tanto as meninas, depois de namorar, o homem sempre vai fazer xixi. E os meninos, depois de namorar também, né, de copular, sempre sentem a vontade de fazer xixi. Por mais que antes da relação, antes da penetração, não tivesse com a bexiga cheia. Vou dizer a vocês, se isso acontece é porque tem um porquê, né? E aí a gente precisa entender os porquês. Lembram que eu falei que o pênis tem duas funções? Tem. Quais são essas funções? Eu não posso falar agora porque Sem problema. Quem puder falar aí. Certo, ejacular, penetrar. Qual é a outra? Urinar. Penetração e ejaculação. Perfeito. Então conseguem perceber que a uretra do homem, por dentro da uretra do homem, passa tanto xixi quanto sêmen? Imaginem
que depois de uma relação que o homem ejaculou, ele teve o orgasmo, ele gozou, tem o sêmen que é posto para fora, mas um restinho de sêmen fica pela uretra, não fica? Sim. É por isso que é muito perigoso. Pelo amor de Deus, cuidado. Se forem fazer as coisas aí, ter relação sexual, aí não quer usar o contraceptivo de barreira, que é o preservativo, aí faz o coito interrompido, que é na hora de ejacular e o homem tira e ejacula fora. Aí o que é que algumas pessoas pensam? Ejaculou, aí vai tomar banho, se lava e já vai de novo. Cuidado, porque o restinho de sêmen que ficou na uretra desse homem pode pingar lá dentro, se ele não tiver o que? Feito xixi. É fisiológico do corpo do homem, logo após a relação sexual, principalmente se ele tiver ejaculado, é natural que ele sinta vontade de fazer xixi, porque o corpo dele entende que o xixi vai limpar a uretra, vai botar para fora o restinho, os vestígios de sêmen que ficaram na uretra dele. Então isso é super natural. Podem prestar atenção. Ai, professora, então quer dizer que se eu namorei com meu boy, aí ele ejaculou, a gente fez o coito interrompido, aí ele fez xixi, a gente pode colocar de novo, que não confie não. Não confie não. Viu? Mas isso a fisiologia explica. Por quê? Porque a uretra masculina, ela é um órgão tanto para a eliminação de excretas, ou seja, o xixi, quanto para a função reprodutora, tá certo? Que é para ejaculação, que é para exteriorização de quê? Do sêmen, tá certo? Beleza? Não chamem esperma, é sêmen, tá? Esperma é a abreviação de espermatozoide. E quando o homem ejacula, ele não bota só espermatozoide para fora não, viu? Ele bota uma substância para fora que a gente vai ver o que é, tá bom? E essa substância é chamada de sêmen. A gente vai ver o que é que compõe o sêmen. Beleza? Ok, gente. Aí, vamos seguindo. Vamos lá. É nutritivo. Então vamos lá. Falando em genitais internos, o que a gente não consegue ver a olho nu, tá certo? Primeiro de tudo, testículos. Vejam que eu coloquei no slide, logo após testículos, parênteses e 2, certo? Por que eu coloquei 2? Porque são órgãos, são genitais que são pares. O número 2 é par, certo? E aí quando eu quero dizer que são órgãos pares, é porque tem no mínimo 2. Vocês meninos têm 2 testículos, ou pelo menos é para ter, tá certo? Então são estruturas, são genitais internos pares, certo? Cuja localização anatômica ele fica onde? Dentro da bolsa escrotal. E a bolsa escrotal, por si só, está o quê? Abaixo do pênis, considerando o pênis em condição de flacidez, tá certo? Então, esses 2 testículos ficam no interior da bolsa escrotal, tá certo? Que já falamos sobre ele, tá? Quais são as funções do testículo? Se eles existem, tem que ter um porquê, tem que ter uma finalidade, tá bom? E dentre essas finalidades, dentre essas funções que os testículos assumem, nós temos o que? A produção de testosterona, que é o principal hormônio masculino, tá certo, gente? A testosterona, quando eu digo que é o principal órgão masculino, eu estou dizendo o que, por exemplo? Que o homem, o menino, quando vai entrando na puberdade,
quando vai passando por essa fase de transição da fase infantil, da fase que ele era criança para pré-adolescente ou adolescente, várias modificações anatômicas acontecem no corpo desse menino, né? Como, por exemplo, o engrossamento da voz, né? Já fica com aquela voz mais grossa, a questão do aparecimento de pelos faciais, tá certo? Da barba ou do bigode, tá bom? O crescimento da estrutura peniana, tá certo? O aparecimento de pelos na região genital, né? Na região pubiana ou na região torácica, né? Então, isso são acontecimentos fisiológicos que são exemplificáveis, digamos assim, a partir de uma produção em maiores níveis da testosterona. E quem é a testosterona? O principal, o que? Hormônio masculino, tá bom? Então, a testosterona, ela é produzida nos testículos, tá certo? E aí, além de produzir essa testosterona, os testículos também têm a função de produzir e de armazenar espermatozoides, tá certo? Por isso que os É produzido no testículo, é testosterona? Sim. E quando a mulher, ela quer, tipo assim, uma mulher mais velha, não é mais que ela quer fazer a aplicação de testosterona. Aí ela faz a aplicação de testosterona artificial, certo? E aí, com os níveis elevados de testosterona no corpo dela, vão começar a aparecer o que nós chamamos de caracteres sexuais masculinos. Artificial, certo? Tipo como aconteceu com aquela Tami Miranda. Tami tem barba, tem a voz de homem, então ela submeteu-se a uma terapia hormonal em elevadas quantidades de testosterona, certo? O corpo dela é masculino agora. E antes de tudo isso, ela era bem feminina, né? Era super bem feita, tinha o corpo bem delineado, um corpo bem feminino. Mas aí, a partir do momento que ela se expôs a essas quantidades grandes, né, de testosterona, ela começou a ficar masculinizada. Tá certo? Oi? Diga aí. Assim, de início já aqui, precisa ser dosagens altas, né, para que fique circulando no corpo da pessoa, atinja uma concentração sanguínea específica, digamos assim, a ponto de segurar, né, digamos assim, e começar a aparecer os caracteres sexuais masculinos que essa pessoa deseja, né? Depois de um tempo, é natural que pare, que dê um tempo, uma pausa, mas aí depois de um tempo, que eu não vou saber especificamente, vou ser bem honesta, não vou saber dizer essa questão do tempo, até mesmo porque eu acredito que não é um tempo fechado, porque depende de organismo para organismo, da reação de cada organismo, precisa voltar. Porque se é uma mulher, ela não tem testículo e aí, consequentemente, não tem a produção natural de testosterona para ficar mantendo, né, os níveis. Isso, essa era a minha dúvida. Então, meio que, entre aspas, essa pessoa vai ser escrava, vai ter que sempre, uma vez ou outra, tá fazendo essa reposição. Isso, tá certo? E aí, gente, a questão da produção e armazenamento de espermatozoides, tá certo? Os homens, os meninos, eles são extremamente beneficiados em comparação a nós, mulheres, porque diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, esses indivíduos estão produzindo espermatozoides. Então, a todo momento, eles têm espermatozoides novinhos, certo? Enquanto que nós, mulheres, certo? Desde o momento que ocorre a fecundação,
do espermatozoide com carga X e o óvulo com carga X, o espermatozoide do pai X e o óvulo carga X da nossa mãe. Nós, mulheres, quando fecunda, e nós começamos a desenvolver na barriga da nossa mãe, né, intraútero, que a gente chama de embriogênese, né, esse desenvolvimento embrionário, nós, mulheres, já temos contadinhos todos os óvulos que vamos ter durante toda a vida, certo? Então, por exemplo, eu, Silvia, que tenho 30 anos, certo? Provavelmente os óvulos que eu tenho têm mais de 30 anos, já estão bem velhos. E a cada mês que eu menstruo e não engravido, eu estou perdendo os óvulos da minha, como que eu posso dizer, da minha coleção. E eles não são renovados. É por isso que em um determinado período da vida da mulher, ela entra em menopausa. E o que é que mais representa a menopausa? A ausência de menstruação. A mulher para de menstruar. Se essa mulher parou de menstruar, gente, simplesmente é porque todos os óvulos dela acabaram. É por isso também que uma gestação depois dos 35 anos da mulher é uma gestação de risco. Por quê? Porque esses óvulos dela já estão muito velhos. E aí a probabilidade de nascer uma criança especial é muito alta. Diferente dos homens que produzem espermatozoides diariamente. O grande lance do homem é só ele conseguir ter ereção. Se um homem de 50 anos tiver ereção e ejacular, ele não precisa ter medo que o filho dele, por condições genéticas dele, não vai nascer com nenhum problema não. Por quê? Porque o espermatozoide é novo. Mas eu acho que também não é só questão de produção de sêmen de esperma. Também tem a questão da ejaculação. É verdade que, assim, a ejaculação não consegue ejacular mais. E tem a questão de espermatozoides que são produzidos, Pedro, que não funcionam 100%. Em relação ao tamanho, a força para nadar. Isso. Mas se o homem não tiver esse problema, certo? Se ele produz espermatozoides ok, ele pode ter 100 anos. Se ele conseguir ficar ereto e ejacular, ele vai ser pai com 100 anos e não vai ter problema nenhum, diferente de nós mulheres. Por isso que ele diz que nós mulheres temos um relógio biológico. O homem eu sei que ele produz assim, por hora, né? Mas às vezes consegue ficar elétrico, não consegue ejacular, você consegue até mais tempo. Existem situações, gente. Tem homens que não conseguem ejacular, vocês sabiam disso? Eu sei. Tem homens que não conseguem ejacular no ato sexual, e sim só por masturbação. Sabia? É um vício, na verdade, né? Que eles precisam fazer tipo um desmame do vício da masturbação por um processo que é chamado de NoFap. Vou procurar um artigo para mandar para vocês. Sistema nervoso acostumado a ganhar prazer de uma forma fácil. Para um homem, gente, é muito mais fácil ele se masturbar e ejacular sozinho do que ele ir atrás de uma mulher, conquistar a mulher, rolar preliminar, depender de química, para ter o encaixe na cópula, para ele poder ejacular. Então, se é um homem que ele consegue, sem precisar de ninguém, ele consegue se masturbar e ejacular, para ele é mais fácil se manter na zona de conforto do que transar com a mulher. É muito complicado. Pode passar o dia todo encoisando e não ejacula, não. Da mesma forma que tem a questão da ejaculação precoce, gente. Tem homens que, ao penetrar, não dá nem pra sentir, ele já ejacula.
A gente tá falando de situações normais, mas existem as patológicas, né? Não pode ser nem 8. A ejaculação precoce e a tardia, né? Também. Não pode nem ser 8, nem 80. Tá certo? Eu tenho um amigo que faz fisioterapia, ele disse que a fisioterapia cada vez mais a ejaculação precoce, E agora imagine o que é para uma mulher ir transar e ter uma relação sexual com um homem que mal bota, mal penetra e já bufa, a pobre não tem nem condições de sentir nem prazer. E o quão difícil é para uma mulher que, tipo, passa 2, 3 horas tendo relação sexual e esse homem nem vai nem vem. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. É demorar a ejacular. É o quê? Eu acho que já é da mulher demorar. Não, da mulher mas do homem, a mulher ejaculando 5, 6. A mulher, porque a mulher ejacula também, né? Não sei se vocês sabem que é o orgasmo em jato. Mas a mulher chegando ao orgasmo 2, 3 vezes, tá lá, 2, 3 horas. Menino, tem quem aguenta ficar 2, 3 horas coisando direto, não. E esse homem não chega lá. A mulher começa a pensar logo o quê? Que ela é péssima, que não tá bom pra ele. Ela começa a se culpar, digamos assim. O problema é dele, né, Jaque? Mas existe, certo, gente? Isso, estamos falando do que é normal, mas existem essas condições patológicas. Eu vou tentar achar um vídeo para vocês que fala sobre esse negócio do vício na masturbação. E por se viciar na masturbação, o homem não consegue ejacular na relação sexual propriamente dita. E como é que funciona esse negócio de NoFap? NoFap quer dizer você ficar privado em abstinência, tanto de masturbação quanto de contato sexual, qualquer que seja. Mas é psicológico. Beleza? Mas eu vou mandar um material pra vocês. Ok? Vamos seguindo. Vejam, falamos de testículos. Prestem atenção nessa imagem desse atlas de anatomia, que o que está apontado como testículo aqui, ó, dentro da bolsa escrotal, é como se fosse literalmente um ovinho, né? Digamos assim. E por cima de cada ovinho desse, de cada testículo, de cada escroto desse, existe uma estrutura como se fosse uma pelezinha que fica, imagina que isso aqui é o testículo, tá? Minha mão fechada. Existe uma pelezinha que fica bem por cima do testículo, que é chamada de epidídimo, certo? Eu acho tão linda essa estrutura porque quando eu comecei a faculdade, eu pedi transferência voluntária para o UniRN, que é a antiga Farm. E quando eu cheguei lá, eu comecei tudo do zero. Eu já tinha cursado 1 ano e meio quase de enfermagem e decidi recomeçar o curso do zero. E a turma já estava bem avançada em anatomia, e eu que lutasse, né, para ver todo o conteúdo teórico. Depois de estudar uma apostila quase assim, eu ia todas as tardes para o anatômico para estudar nas peças naturais. A primeira prova que eu fiz foi uma prova prática de anatomia. Em várias bancadas ficam várias peças anatômicas naturais de cadáveres, né? Que ficam com um alfinetezinho em cada estrutura. E aí, quando você entra na sala, você entra com a prancheta e vem em linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 10. Quando eu entrei, né, aí a pessoa vai girando por estações, por cada bancada, tipo, só são 30 segundos para eu me aproximar da primeira bancada, olhar para a primeira peça que está apontada com um alfinete e eu escrever rapidamente o que é na minha prancheta. Quando eu fui, aí bate um sino, sabe? Aí a gente tem que girar. Quando eu entrei e fui para a bancada de aparelho reprodutor masculino,
O que estava alfinetado era justamente o epidídimo, mas não de uma forma geral. A cabeça do epidídimo somente, que é essa parte superior, certo? Aí tinha um alfinetezinho bem na parte superior dessa pelezinha, que várias pessoas colocaram epidídimo, ou mas na realidade era para ser o quê? Cabeça do epidídimo. Então era algo muito específico, né? Então, eu acho lindo toda vida que eu vejo essa estrutura do aparelho reprodutor masculino, porque me faz lembrar justamente essa prova de anatomia, certo? Então, mais especificamente, no testículo ocorre a produção de espermatozoide, tá certo? A gente vai ver de forma detalhada como é que ocorre essa produção. Por um tempo fica armazenado no testículo, mas para ele amadurecer, precisa ficar por um tempo justamente onde? Nesse epidídimo, tá certo? Então vejam que cada estrutura tem uma serventia, tem um porquê, tá bom? E aí, eu sempre falando antes do que digo, né? O epidídimo também vão ser genitais internos duplos, pares, né? Porque vejam na imagem, é uma preguinha de pele que fica repousando sobre o testículo, sobre o escroto. E se nós temos dois testículos, nós, né? Eu falo nós de uma forma geral, mas se os homens têm dois testículos, em cada testículo vai ter o quê? Um epidídimo, tá certo? Então, o epidídimo, ele é composto por cabeça, corpo e cauda, de cima para baixo, tá certo? O epidídimo, ele existe, ele está acoplado ao testículo por um porquê. Lá no testículo não ocorre a produção de espermatozoides e o armazenamento por um tempo específico. Então, se o epidídimo está bem juntinho desse testículo, ele também vai ter uma função, né, de servir, digamos assim, de hospedagem, mais de hospedagem para esses espermatozoides, para que eles possam ficar maduros. O espermatozoide não é simplesmente produziu, já está pronto, não. Produziu, precisa passar por um processo que nós chamamos de maturação, de amadurecimento, tá certo? E essa maturação, esse amadurecimento, os detalhes finais desses gametas vão ocorrer justamente onde? No epidídimo, tá certo? A localização, repousam sobre os testículos. Estão pousados, estão posicionados acima dos testículos. Tá certo? E aí, gente, obviamente que para esse homem ejacular, para esse homem colocar para fora esse sêmen, precisa que esses espermatozoides saiam inicialmente dos testículos e do epidídimo, né? Se ele passou um tempo lá no epidídimo, aqui só uma imagem para mostrar melhor para vocês, o testículo, que de fato parece um ovinho mesmo, e logo acima do testículo nós temos o que? O epidídimo. Espermatogênese, ou seja, produção de espermatozoides ocorre no testículo, amadurecimento, os detalhes finais ocorrem onde? No epidídimo. Ficou tudo pronto, tá tudo ok. Faz sentido esse espermatozoide que está 100% continuar aí? Não. Ele precisa o quê? Seguir caminho para receber alguns líquidos, algumas vitaminas para formar o que nós chamamos de sêmen, certo? O homem, quando ejacula, ele não põe para fora somente espermatozoides, certo? Ele coloca espermatozoide, líquido seminal, frutose, certo? Que é um tipo de nutriente que existe no sêmen, e se existe no sêmen tem um porquê, a gente vai desvendar esse porquê, tá? Tem frutose também. Tem frutose. Eu pensava que frutose era só... frutose é na fruta, né, também? É, o docinho da fruta. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o homem, quando ele come abacaxi, o sêmen dele fica mais docinho, né? Porque a frutose fica mais
em quantidade mais elevada. Isso mesmo. E aí, gente, vocês percebam, né? Por isso que não Pedro. Já que... tem nutrientes. Pode. Já tá vendo limpinha. Sim, tá ótimo, tá ótimo. Vejam, gente, na imagem anatômica aí, mais uma vez, testículos, epidídimo repousando sobre os testículos e sai um tubo da parte final, da caudinha do epidídimo, sai um tubo em estrutura tubular, que é justamente o que nós chamamos de canais deferentes, tá certo? Se sai um canal deferente de cada epidídimo, nós temos, os homens, tem quantos canais deferentes? São estruturas pares ou ímpares? Pares. Tenho 2 testículos, em cada testículo tem o quê? Um epidídimo. A continuidade de cada epidídimo são o quê? Canais deferentes, tá certo? E esses canais deferentes, eles existem para quê? Vai servir como meio de transporte dos espermatozoides que foram produzidos nos testículos, amadureceram no epidídimo e estão prontos para serem ejaculados. Ainda não vai ejacular porque precisa receber aqueles outros componentes para formar a vitaminazinha, digamos assim, né? Então, para ele percorrer esse caminho, para ele seguir caminho, ele vai passar por dentro justamente de quê? Dos canais deferentes, tá certo? E aí, uma vez saindo do epidídimo, ele segue caminho pelo canal deferente, gente, até chegar a uma estrutura que nós chamamos de vesícula seminal, tá certo? Vejam aqui na imagem, tem o apontamento para testículos, o apontamento para epidídimo, aponta para canais diferentes, que são essas estruturas musculares tubulares pares, porque nós temos 2, certo? Vai percorrer uma parte da região abdominal do homem, tá certo? E vai levar esses espermatozoides que já estão madurinhos, que já estão 100% ok, vai levá-los do epidídimo até as vesículas seminais, tá certo? Perfeito. Oi? Na questão da formação dos espermatozoides, na formação pode haver algum problema pode ser com alguma deficiência, algum problema? Primeiro, nem fecunda. Não fecunda. O espermatozoide, não sendo 100% ok, ele não consegue nadar o suficiente para encontrar o óvulo e fecundar. Aí vocês podem perguntar, Silvia, mas não vai pelas vias naturais, né? Pela copulação, ejaculação, fecundação, enfim. Mas se for por fertilização in vitro, né? Também não vai rolar, porque antes de fazer a fertilização in vitro, quando esse material chega no laboratório de embriologia, vai ser feita uma análise desse espermatozoide quanto à vitalidade dele. Se ele não está 100% ok, se ele não tem todas as características que são definidoras de um espermatozoide ok, jamais os cientistas, o pessoal que trabalha com a embriologia, com a reprodução humana, vai fazer a fecundação desse espermatozoide defeituoso com o óvulo. Então não tem como. Ô Silvinha, e tem a possibilidade de não estar maduro, não ter maturado e acontecer de não servir. Ejacula, pode até ejacular, mas o espermatozoide não consegue nadar. Ele logo morre. Logo morre. Sim, ejacular aí com espermatozoide imaturo pode sim, mas nem vai vir, nem vem, como digamos assim, né? Enfim. Eu não sei se vocês já ouviram falar num ditado popular que diz:
Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando besteira não, é só pra vocês entenderem melhor. Fulano de tal é gala rala. Já ouviram falar? Tipo, ejacula, coloca o sêmen pra fora, mas esse sêmen não serve de nada, porque o principal material, o principal elemento, que é o que? O espermatozoide, não funciona bem. Então não vai... Uma mulher que tem uma relação... Pode falar. Pode ser falta de vitamina, pode ser erro genético, certo? Pode ser falha, por exemplo, de algum elemento que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco lá na espermatogênese, que até o espermatozoide virar espermatozoide, ele passa por várias outras etapas. E aí, nessas etapas de maturação, pode acontecer de ocorrer um erro, por mínimo que seja, mas já pode ser fatal para o pobre do espermatozoide, sabe? Então, não vai funcionar, sabe? Então, isso é possível. Pronto, eu estava pensando nisso, justamente dessa forma de já fica perfeito. Não tem uma coisa necessária. Me lembrem ao final da aula, quando eu encerrar a gravação, para eu contar um negócio para vocês. Me lembrem, tá certo? Então, gente. Oi. E você vai encerrar a aula às 10h30 mesmo? Acredito que sim. A gente começou a aula um pouquinho depois de 8h30, porque eu fui mostrar o cronograma para vocês, aí talvez um pouquinho maior. Pronto, se você precisar sair e a gente ainda não tiver finalizado, você faz aquele esquema que já é conhecido. Tá bom? Então, gente, os canais deferentes, essas estruturas tubulares, musculares, têm como função fazer o transporte, é como se fosse uma passarelazinha, um elevadorzinho, para levar os espermatozoides que teoricamente estão maduros, né, estão saindo do epidídimo e precisam chegar até a vesícula seminal, tá certo? E aí, quando chega de um lado e do outro, cada canal deferente adentra na vesícula seminal, eles dois se fundem e formam o que nós chamamos de ducto ejaculador, tá certo? Os canais deferentes, quando se unem, ao chegar na vesícula seminal, passam a receber, formam uma estrutura só, passam a receber o nome de ducto ejaculador, tá certo? E se esses espermatozoides, minha gente, chegam até as vesículas seminais, eles não estão passando por lá à toa, não. Teoricamente, essas vesículas seminais, vejam aqui, ó, nessa imagem do Atlas de Anatomia, que essa estrutura maior, rosada, é a bexiga masculina. Logo abaixo da bexiga, a gente tem uma bolinha menor, que é a próstata, tá certo? E bem por trás da bexiga do homem, né, existem as vesículas, seminais. Estruturas pares, uma vesícula seminal direita e uma vesícula seminal esquerda, tá certo? E aí, se esses espermatozoides estão passando, estão fazendo um city tour por lá, tem um porquê, tá certo? As vesículas seminais, gente, elas são responsáveis pela produção do líquido seminal. O que é o líquido seminal, hein, Silvinha? O homem, quando está excitado, antes de penetrar, não sai uma substânciazinha que parece uma clara de ovo, bem liguentezinha? Isso é líquido seminal. Esse líquido seminal, ele também faz parte da composição do sêmen, da vitaminazinha, como eu chamei, certo? Então, já temos espermatozoides que foram produzidos nos testículos, amadureceram no epidídimo, passaram pelos canais deferentes para chegar até as vesículas seminais
joga para cima dos espermatozoides o quê? O líquido seminal. Tá certo? Já temos 2 componentes. Beleza? Ok? Lembrem-se que esses canais deferentes, quando eles saem das vesículas seminais, eles formam um só, que é o ducto ejaculatório. Lembram? O ducto ejaculatório ou o ducto ejaculador. Vejam aqui na imagem anatômica que logo abaixo as vesículas seminais estão por trás da bexiga. Logo abaixo de cada vesícula seminal eu tenho o quê? A próstata. Conseguem acompanhar aqui comigo? Sim. E logo abaixo eu tenho a próstata. Então, espermatozoide já se juntou com o líquido seminal, tá saindo das vesículas seminais e vai passar por onde, minha gente? Pela próstata. Próstata, homens, só tem uma. Então é um órgão o quê? Ímpar. Tá certo? A próstata é uma glândula, certo? Que anatomicamente é só bater o olho na figura, a gente percebe que localiza-se imediatamente abaixo das vesículas seminais e da bexiga do homem, certo? E se o ducto ejaculador que saiu da vesícula seminal vai passar por dentro da próstata, espermatozoide e líquido seminal tá passando por lá, não é a passeio não. Tem um porquê. A próstata, gente, produz o que a gente chama também de líquido prostático. Então, espermatozoides, líquido seminal agora vão receber um adendo, que vai ser o quê? O líquido prostático. Não tá fazendo essa viagem, tá passando pela próstata agora, então vai receber um banhozinho de líquido prostático para formar essa misturinha. Tá certo, gente? O líquido prostático é a clarinha? Não. Líquido seminal é que é a clarinha. Ah, tá. Beleza? Aí, gente, o ducto ejaculador ou o ducto ejaculatório, que é advindo de quê? Da junção dos 2 canais deferentes que saíram da vesícula seminal, entra o ducto ejaculador por onde? Pela próstata, né? Sai de dentro da próstata o ducto ejaculador, certo? E aí vai dar entrada ao quê? A uretra. Quando esse ducto ejaculador ele adentra pela raiz do pênis para percorrer o corpo do pênis, para passar finalmente pela glândula do pênis, nós já vamos dar o nome de quê? De uretra. Tá certo? Então, a uretra no homem, né, e na mulher também, são estruturas, são órgãos o quê? Ímpares, só temos um. Com aquela diferenciação que já fizemos, né, da uretra feminina para a uretra masculina, certo? Sendo que logo no início, gente, da uretra, certo? Logo depois que sai, esse ducto ejaculador, logo depois que sai da próstata, antes de adentrar ao corpo do pênis propriamente dito, existirão estruturas que são chamadas de glândulas bulbouretrais, que são estruturas pares, ou seja, 2, uma de cada lado da uretra, certo? E essas glândulas bulbouretrais, na fisiologia, glândulas são estruturas que produzem alguma substância, tá certo? E aí, as glândulas bulbouretrais, elas vão produzir um mucozinho também bem parecido lá com a clarinha do líquido seminal, tá certo? Então, vejam, o que minimamente compõe o que nós chamamos de sêmen. Espermatozoides, que são produzidos nos testículos, amadurecem Qual é o nome da estrutura? Que repousa? Perfeito. Amadurece no epidídimo, vai passear por onde?
até chegar às vesículas canais deferentes. Então, chega lá na vesícula seminal, vai receber o que? O líquido seminal. Então, agora eu tenho o que? Espermatozoide, líquido seminal. Os canais diferentes, ao sair das vesículas seminais, eles se juntam e formam uma estrutura só, que se chama de quê? Ducto o quê? Ducto ejaculador. O ducto ejaculador vai entrar onde? Na próstata. Lá na próstata vai dar um banho de quê? De líquido o quê? Prostático. Então já tem o espermatozoide, líquido seminal, líquido prostático. Saiu da próstata. Antes de desembocar na uretra propriamente dita, vai passar pelas glândulas o que? Bulbo-uretrais, que são estruturas bem pequenininhas que estão localizadas de um lado e de outro da uretra. E essas glândulas bulbo-uretrais produzem uma espécie de muco, né? Que vão compor de uns 100% do sêmen, 2%. E aí, gente, nessa misturinha aqui, existe nutrientes como, por exemplo, frutose, certo? Que é um açúcar que é advindo da alimentação, principalmente de frutas, certo? E é uma vitamina que é necessária ter no sêmen. Por quê? Porque no sêmen, gente, composto por no mínimo esses quatro componentes, o principal elemento é o que? O espermatozoide. E o espermatozoide, ele precisa nadar, certo? Ele precisa se movimentar, certo? E para ele nadar, para ele se movimentar, ele precisa de energia. Ele precisa de uma fonte de energia. Como é que nós, seres humanos, desempenhamos as nossas funções diárias, nossa rotina do dia a dia, se nós não nos alimentarmos? Nós não temos energia. Da mesma forma, são o quê? Os espermatozoides. Então, eles precisam de frutose, porque funciona como o quê? Como fonte de energia para eles. Tá certo? Então, gente, essa imagem anatômica é só para mostrar direitinho para vocês, ó, um cortezinho sagital, tá? Em que a gente percebe que, veja a bexiga nessa imagem de cima, essa parte oca, esse órgão oco, é a bexiga do homem. Logo abaixo da bexiga, eu tenho uma estruturazinha que eu chamo de quê? De próstata. Ao sair da próstata, o ducto deferente, que vai se transformar em uretra, ele passa por duas estruturas, essas bolinhas bem pequenininhas, que são chamadas de quê? De glândulas bulbo-uretrais. Essas glândulas bulbo-uretrais, elas produzem um líquido, que é chamado de muco, que compõe uma pequena parte do sêmen, mas é muito importante, 2% do sêmen, tá certo? E aí sim, agora os meninos têm o sêmen pronto, né? Não chamem de esperma, tá? É sêmen, que sêmen é a junção de espermatozoide, líquido seminal, líquido prostático, muco, frutose, é a vitamina, é tudo que tem direito, certo? Aí vai desembocar na uretra masculina para finalmente o quê? Ejacular. Tá certo? Para finalmente esse homem atingir o quê? O orgasmo. Tá certo? Até aí tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Aí só um adendozinho para vocês. Só uma curiosidade, né? Como eu falei para vocês. Espermatozoides são produzidos nos testículos, no escroto, né? Mas não é simplesmente, iniciou a produção, daqui a 2 minutos já é espermatozoide. Não, certo? Passa por uma etapa, tá bom? E aí, eles não começam a ser produzidos de nada. Precisa-se de um estímulo hormonal. Certo? Que esse estímulo hormonal vem lá do sistema nervoso central, certo?
o FSH, o hormônio folículo estimulante, por exemplo. Uma vez o hormônio folículo estimulante sendo produzido e secretado lá pela hipófise, vamos lembrando lá de clínica médica, certo? O FSH sendo produzido e liberado, eles vão agir diretamente no escroto, né, do testículo dos meninos, tá? Mais especificamente, por dentro do testículo, gente, eu posso mandar uma imagem anatômica para vocês. Se a gente fizer um corte sagital de um testículo, nós vamos perceber que por dentro dele tem tipo uma estrutura, tipo como se fosse serpentina, como se fosse espirais de caderno, vários juntos, que é o que nós chamamos de túbulos seminíferos, certo? A produção específica de espermatozoide ocorre nessas estruturas internas do testículo, que são chamados de túbulos seminíferos, certo? Mas para começar a produção de espermatozoide nos túbulos seminíferos, precisa-se de quê? Da estimulação hormonal do hormônio folículo estimulante, o FSH, que é produzido e secretado lá pela hipófise. Lembram que a hipófise é dividida em adenohipófise, neurohipófise, todos aqueles detalhezinhos, certo? Então, uma vez sendo produzido o FSH, o hormônio folículo estimulante, na pituitária, na hipófise dessa pessoa, esse hormônio vai diretamente estimular o quê? Os túbulos seminíferos, que são estruturas que são internas aos testículos, certo? E isso vai incitar, isso vai o quê? Estimular um processo que nós chamamos de espermatogênese, tá certo? Olhem para a palavra espermatogênese, a porção final da palavra é gênese, e tudo que é gênese é criação, é formação, tá? Criação, formação de quê? De espermatozoides, tá certo? Então, espermatogênese, pela a tradução literal, na língua portuguesa significa o que? A produção, a formação de quê? De espermatozoides, que são os gametas o quê? Masculinos. A hipófise é ligada ao escroto, né? Joga o hormônio na corrente sanguínea e se lá no escroto, se lá no testículo tem vasos sanguíneos, uma hora esse FSH chega lá, né? Para trazer o recado lá do sistema nervoso central de dizer: ei, bora produzir espermatozoide. Tá certo? Então, só que a gente não está fazendo muito, vamos produzir, né? Vamos produzir, é toda hora, todo instante. Então, gente, os testículos, eles também são chamados de espermatogônias, certo? Que são glândulas produtoras de quê? De espermatozoide, tá? E essas glândulas, sendo glândula, lembram que produz testosterona? Toda glândula não produz um hormônio. E o principal hormônio produzido pela glândula testículo é quem? A testosterona, tá? Então, os testículos, os escrotos, também são chamados de espermatogônias, tá certo? E aí, essas espermatogônias, esses testículos, sofrendo a ação hormonal do FSH, do hormônio folículo estimulante, que veio lá do sistema nervoso central, vai começar a produção de espermatozoides, tá certo? Esse espermatozoide, antes de ele ser espermatozoide propriamente dito, ele passa por várias etapas, digamos assim, de montagem, né? Inicialmente, o arcabouço, o básico, a estrutura mais simples que vai compor o espermatozoide se chama de espermatócito 1, certo? Uma vez adicionando mais estruturas necessárias para esse espermatócito 1 se tornar mais lá na frente o espermatozoide, ele passa a ser chamado de quê? De espermatócito 2, certo? Evoluiu mais um pouquinho, amadureceu mais um pouquinho, passa a ser chamado de quê? De espermátide. A espermátide, que já saiu do testículo, já está lá no túbulo,
lá na estrutura que repousa, como é o nome? Bora? Epidídimo, certo? A espermátide já saiu do testículo e foi para o epidídimo para passar pela fase de amadurecimento final. Então, no epidídimo, a espermátide se transforma, evolui, amadurece e se transforma em quê? Em espermatozoide. Então, vejam que é um processo. Tudo na vida é um processo, certo? Então, antes de ser espermatozoide, passa por todas essas etapas. Tá bem, gente? Tá aí, tudo bem? Tá tranquilo? Tá ok? Tranquilo. Perfeito. Então, gente, ó, só para mostrar para vocês, eu pensei que eu não tinha colocado, mas imagina um cortezinho sagital nesse testículo, nesse escroto. Por dentro dele, nós vemos tipo essa serpentinazinha, vários tubinhos, vários espirais juntos. Eles é que nós chamamos de túbulos seminíferos, certo? É exatamente nos túbulos seminíferos que vai chegar o FSH, que veio lá da hipófise, caiu na corrente sanguínea, chegou no escroto e vai dizer: ei, bora produzir. Tá certo? Então, os túbulos seminíferos são as estruturas específicas do testículo, do escroto, onde ocorre o início de quê? Da espermatogênese, da formação, da produção de quê? De espermatozoides. Beleza, gente? Ok. Daí, aqui só para mostrar para vocês, com um zoom bem grande, como que é um espermatozoide. Tá certo? Como que é essa célula reprodutiva masculina, tá bom? Que ela é formada por partes específicas, certo? Que é como se fosse, por exemplo, a cabeça, o corpo e a cauda do espermatozoide, certo? Na cabeça, nessa estrutura inicial, certo? Que é meio que arredondada, ovalada, tem o núcleo. O espermatozoide é uma célula, certo? Uma célula reprodutiva. Tem um núcleo, certo? Nesse núcleo é o que vai ter o material genético, é o que vai ter a carga definidora. Se essa criança, por exemplo, vai ser um menino ou uma menina, certo? Se o cromossomo for X, a mulher, eu costumo dizer que a mulher é bem feminista nessa questão de reprodução, porque todos os nossos óvulos têm a carga genética X, né? Então, se nós pudéssemos escolher, todos os nossos filhos seriam meninas, porque somos sempre X. Mas os espermatozoides, eles podem ter a carga X, que se juntando com o X da mãe vai dar uma menina, ou eles podem ter a carga Y, que X mais Y gera um menino, tá certo? Então, isso vai ser definido de acordo com a carga que tem no núcleo, na cabecinha do espermatozoide, tá certo? O corpo do espermatozoide, que é essa estrutura que vem logo após a cabeça, o núcleo, nela, né, nessa parte cônica, existe uma elevada quantidade de mitocôndrias. Mitocôndrias, gente, são estruturas de células, são organelas celulares lá da citologia, da biologia, do ensino médio. Mitocôndrias são organelas, são estruturas que, quando existem numa célula, elas são responsáveis por produzir energia, certo? É a usina de energia, certo? E aí, quando eu falo em energia, é a geração de ATP, certo? É adenosina trifosfase, se não me engano, da biologia. Então, se a mitocôndria faz uso de oxigênio para produzir energia, mantém vivo esse espermatozoide, tá certo? E aí tem a caudinha do espermatozoide, que não existe à toa, é para promover a movimentação desse espermatozoide, certo? E imaginem comigo que o espermatozoide, ele nada, certo? E essa cauda, esse flagelo, pode fazer tanto a movimentação helicoidal,
certo? Como se fosse a turbina de um avião, movimentos circulares, tá? Ou pode fazer movimentos ondulatórios, para fazer com que ele se desloque por intermédio do sêmen, para fazer com que ele nade dentro de todas aquelas substâncias que nós já falamos, tá certo? E aí imagina que se nessa cauda desse espermatozoide tiver algum erro, tá? Se ela não conseguir se movimentar de forma vigorosa, de forma ok, seja de forma helicoidal ou na forma ondulatória, é óbvio que esse espermatozoide ele não vai nadar. Se ele não nada, ele não tem como encontrar o óvulo que essa mulher liberou lá no ciclo sexual dela. Se não chega até o óvulo, não ocorre o que? A fecundação. Tá certo? E aí eu trago só uma curiosidade para vocês, quando a gente for ver lá a fecundação, que eu tenho um negócio, eu quero falar tudo antes. Quando o espermatozoide adentra no óvulo, tá? Quando ocorre a fecundação, de toda essa estrutura, apenas o que serve para a fecundação é a partir do núcleo, da cabeça do espermatozoide. Então, o corpo do espermatozoide, onde tem essas mitocôndrias, a cauda, nada disso entra, certo? Tudo fica do lado de fora. Só entra o núcleo com os 23 cromossomos do pai. Nós, enquanto pessoas, ao total a gente não tem 46 cromossomos, pessoas normais. Então, 23 cromossomos vêm do pai, 23 cromossomos vêm da mãe, tá? Então, o que importa para ocorrer essa fecundação, essa junção do óvulo materno com o espermatozoide paterno, é só o que está dentro do núcleo, na cabeça do espermatozoide. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós, seres humanos, pluricelulares, temos várias células no nosso corpo. Em todas as nossas células existem mitocôndrias para a produção de energia celular. E aí, gente, uma coisa que quando eu descobri eu achei fantástico, era ainda na época de pré-vestibular, eu fazia cursinho. Todos nós, independentemente de sermos homens ou mulheres, todas as mitocôndrias que existem no nosso corpo inteiro são herança das nossas mães. Por quê? Porque quando vai ocorrer a fecundação, lembrem-se que a única coisa que interessa, que serve do espermatozoide é o que? É o núcleo. O corpo e a cauda ficam de fora, não adentram o óvulo. Então, nós, enquanto seres humanos, nós não temos sequer nenhumazinha mitocôndria dos nossos pais. Todas as nossas mitocôndrias são da nossa mãe. E o que é que eu quero dizer com isso? Alguma doença genética que afete mitocôndrias no corpo, pode ter certeza que nós herdamos o mal da nossa mãe. Tá certo? Por causa desse detalhe, da fisiologia e da embriologia. Tá certo? Silvia, que aula maravilhosa. Que bom! Fantasma. E a mãe tem glaucoma e a criança possa desenvolver mais na frente. Por causa disso. Se for uma doença genética de herança associada ao cromossomo X, pode ter certeza que vem da mãe. Glaucoma, diabetes. Certo? Então vejam, citologia, biologia, genética, fisiologia, anatomia, tá tudo junto. Certo? Ok, gente. Até aí tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilíssimo. Maravilha! Então, gente,